prega, olha só, uma vez que nós temos essas cartilagens, né, temos uma relação entre elas e uma relação com o osso ióide, foi também colocado aqui um tecido fibroso para poder fazer a junção entre eles, né, e causar o fechamento aqui para a gente conseguir constituir realmente um tubo. E aí nós vamos ter, então, um ligamento denominado de tireoióideo. Então, olha o nome, né? Ele sai da tireoide e vai para o ióide. Então, ligamento tireoióideo mediano. Ele vai ser localizado aqui, ó, na região anterior desses elementos, tanto da tireoide quanto do osso ióide. Tá bom? Eu vou ter toda uma membrana fechando. Essa membrana ela sofre um espessamento das suas fibras, ou seja, há um volume maior de fibra aqui na região frontal, e aí eu denomino essa região frontal como ligamento tireoióideo mediano. O restante dela vai ser uma membrana, né? Vai ser constituído por um número menor de fibras. Então ela vai ser um pouco mais delgada. E aí eu troco o nome de ligamento para membrana, tá bom? Alguns autores são mais criteriosos em relação a isso, né? Separa como membrana tireoióidea, como eu coloquei aqui, e nessa região mais densa aqui, coloca como ligamento tireoideo, e alguns autores talvez vão mencionar apenas como membrana tireoidea toda a estrutura, tá bom? Então, assim, nesse momento vocês não estão tendo condições de ter o contato com a peça, né? Mas se você tiver esse contato, você vai perceber que nessa região lateral ela é um pouco mais fina, mais delgada, e nessa região frontal ela é um pouco mais grossa, mais espessa, tá bom? Então, unindo tireoide com o ióide, a membrana tireoidea, e nessa região frontal, o ligamento tireoideo mediano. Avançando aqui, olha, eu preciso fazer a junção também entre tireoide e cricoide, né? E aí nós teremos uma outra estrutura ligamentar. Agora, o ligamento ele vai ter o nome da cricoide e da tireoide. Então, ligamento cricotireoideo. Tudo bem? Então, cricotireoideo é esse ligamento que vai unir aqui tanto a cartilagem cricoide quanto a tireoide, tá bom? Então, ligamento cricotireoide mediano. Esse ligamento aqui, pessoal, ele tem uma importância clínica. Vocês já devem ter assistido a algum filme, alguma coisa envolvendo a parte de emergência de via aérea, né, onde houve ali um trauma de face e o médico ele não conseguia acessar a via aérea pela boca ou pelo nariz e o paciente estava em asfixia, não é? E aí foi feito aqui uma incisão, não é? E introduzido um tubo aqui para poder fazer com que o sujeito conseguisse ventilar. Vocês já... Onde foi que eu vi isso recentemente? É a cricotomia, professor? É a cricotomia. Acho que foi aquela série, né? A Casa de Papel. Acho que ali teve alguma coisa que aconteceu com um dos personagens lá, e eles tiveram que fazer uma incisão aqui e colocar um tubo de caneta aqui para o sujeito respirar, não é? Então é a cricotomia. Então você faz a incisão aqui, desse ligamento cricotireoide mediano, e introduz um elemento rígido aqui para manter os tecidos afastados, para que ele ventile, tá bom? Isso daqui é um espaço bem pequeno, bem restrito. Ele só é utilizado em condições de emergência. Como a estrutura é entre duas cartilagens, é um local um pouco mais firme. Então, ele se mantém organizado durante o período em que você está tentando perfurar o ligamento. Ele não colaba. Então, para fazer um procedimento de emergência, ele vamos colocar assim, né, um pouco mais fácil de se realizar do que quando você vai acessar a traqueia propriamente numa traqueostomia, ok? Então, um procedimento eletivo lá no hospital, onde o médico ele vai fazer uma abertura de via aérea artificial nessa região, ele não usa o ligamento cricotireoide mediano.
Ele vai usar a traqueia realmente. Ele vai fazer a perfuração aqui, ó. Ele vai incisar essa membrana traqueal, né? Vai remover um desses anéis e introduzir a cânula aqui, ó. Então, sempre que você vê um paciente que tem uma cânula de traqueostomia ali na região do pescoço, não é? O procedimento cirúrgico foi feito aqui, ó, na traqueia, por isso o nome de traqueostomia. Então, esta região aqui, ela só é usada em condições de emergência, onde você não tem um aparato cirúrgico para poder realizar uma traqueostomia naquele momento, tá bom? Então, cricotomia é o elemento aqui que está sendo setado, que é incisado. Aqui nós temos, então, um outro ligamento, que é o crico traqueal, né? Perceba que a cricoide, ela dá o ponto de partida no nome, né? Então, crico tireoide aqui e crico traqueal, né? A partir dessa cartilagem, eu vou nomear o ligamento que vai prender a traqueia e vai prender a tireoide, tá bom? Então, esses são os elementos, vamos colocar assim, de tecido mole, né? Que vai fazer parte dessa formação aí do elemento chamado laringe. Aqui os anéis, né, de cartilagem, que vão compor aí a traqueia, né, então as cartilagens traqueais. Depois a gente vai falar um pouco melhor sobre a traqueia, só para poder dar uma continuidade na nossa imagem aqui. Olha só, esse próximo slide, ele está sendo visto, né, numa face superior, né, uma vista superior, e aí você consegue enxergar aqui, ó, o osso hioide, né, que nós já tínhamos mostrado, a cartilagem que está aqui, ó, é a tireoide. Este arco aqui embaixo, ó, é a cricoide, né? Aqui, olha, as duas aritenoides e a corniculada aqui no alto, ó. Ok? E essa que está marcada em verde é a estrutura que nós falamos que se movimenta lá. Como é que era o nome dela? Epiglote. Tudo bem? Percebam esse detalhe, ó. A epiglote, ela tem um ligamento que se liga a ela e se liga no osso hioide, tá bom? Esse ligamento, ó, ligamento ioepiglótico, tá bom? Cartilagem epiglótica, osso hioide e um ligamento fazendo a junção de ambos, ó, ligamento ioepiglótico. Tá bom? Esse ligamento é muito importante aqui, porque nós vamos mover a epiglote em função dele, né? Nós vamos fazer uma aplicação de força com músculos no osso hioide, o osso hioide vai se mover, consequentemente, tensiona esse ligamento, e ele, por sua vez, aplica a força na epiglote. Então, todo o movimento da epiglote, quando nós vamos deglutir, ou quando nós vamos ventilar, não é desenvolvido propriamente por uma força aplicada diretamente nela, a cartilagem. É uma força aplicada no osso hioide. E aí, secundariamente, ele ele tensiona o ligamento, e por sua vez, move a epiglote. Tá bom? Vamos seguindo aqui, olha lá, o osso hioide, né, que nós comentamos, o ligamento. Então, você percebe aí agora marcadinho, ó, uma relação íntima, né, entre os três elementos anatômicos. Ali o ligamento, então, ioepiglótico. Avançando aqui, olha só, nós mudamos um pouquinho o ângulo, né, só para você poder ter uma percepção, ó. Eu consigo enxergar agora, então, uma prega, né? Então, esse tecido, né, é uma musculatura, uma lâmina de músculo revestido com mucosa, ele vai constituir, então, a prega vocal, tá bem? Então, as pregas vocais, elas são organizadas em torno de alguns ligamentos, né, que vão atender pelo nome de ligamento vocal também. Então, olha só, esses ligamentos, eles funcionam da seguinte maneira. Eu tenho, na verdade, 2 ligamentos de cada hemilado. Conseguem visualizar a minha mão? Sim? Então, imagina o seguinte, ó, que aqui o dorso da minha mão fosse a cartilagem tireoide, tá bom? E eu vou prender a cartilagem tireoide
um ligamento na parte superior e outro ligamento na parte inferior, tá bom? Esse ligamento que está na parte superior, eu vou chamá-lo de ligamento vestibular. E o que está na parte inferior, eu vou chamar de ligamento vocal, tá bom? Então, o vocal é mais profundo e o vestibular mais superficial, de acordo com a minha entrada na laringe. Então, quando eu entro na laringe, eu vou enxergar na parede lateral dela, assim, ó, primeiro, o ligamento vestibular. Desço mais um pouquinho, coisa ali de nem meio centímetro. Eu já vou enxergar o segundo ligamento, que é o vocal, tá bom? Então, vamos ter 2 de um lado, 2 do outro. E essa prega, ela vai fazer o seguinte, não é? Ela sai aqui do ligamento vestibular, dá a volta, contorna o ligamento, volta para a parede e contorna agora o ligamento vocal e volta lá para a parede. Ok? E os 2 ligamentos, eles se prendem na cartilagem aritenoide aqui atrás, ó. Então, eles saem da tireoide lá na frente, ó, vem e se prende na aritenoide, ó. Então, Professor, sim. Quando a gente tem calo nas cordas vocais, no caso eu tenho, quando eu fiz, faz muitos anos, o médico falou que eu tinha 2, um de cada lado. Onde eles se localizam? Eles vão se localizar aqui, ó, nessa região aqui, ó, que são as pregas vocais, é esse local. Esse que eu estou apontando que está em verde é a parte do vestibular. Esse não se movimenta, ele não se movimenta quase nada, o movimento dele é muito pequeno. Depois a gente vai conseguir entender por quê. Esse que está aqui, ó, que não está marcado, ó, este é o vocal. Quando você deformidade que cria aqui, ó, nessa lâmina, ó, tá vendo essa borda aqui, ó? Em qualquer lugar. Qual que é o detalhe? Toda vez que nós estamos falando, essa borda precisa se aproximar dessa, ó. Ok? Então, essa fissura que você está vendo aqui no meio, ela tem que ficar muito pequenina. Então, isso, bastante estreito, né? Toda vez que o ar passa por aqui, esse elemento tenta impedir, isso gera uma pressão na parte inferior dele, e aí ele fica vibrando. Essa vibração vai gerar a sua vocalização. Se você tiver um calo, imagine que o meu cursor aqui, olha, fosse um calo. Você percebe que na região dele aqui, ó, eu vou conseguir fazer com que as pregas tenham uma união precoce, enquanto as outras extremidades não conseguem se unir, não é? Então, baseado nisso, a saída aérea, ela vai ficar mais facilitada. E aí isso modifica a vibração, consequentemente modifica o seu timbre de voz. A tendência é que você comece a ter uma voz mais rouca por conta disso, porque essas pregas vão começar a vibrar menos, uma vez que o espaço aqui ficou maior, ficou muito aberto, porque o calo não permite que elas se encontrem de maneira homogênea, né, organizada. E a cirurgia para isso aí, ela dá um resultado legal ou não? Ela dá um resultado legal, sim. Isso vai depender muito do cirurgião, né, porque é um local, vamos colocar assim, né, muito capcioso, né, às vezes o cirurgião ele vai tentar remover totalmente o calo e lesa a prega vocal. E aí aquilo que estava gerando em você ali, às vezes, uma rouquidão, vai te deixar sem voz, né? Então, muitas vezes, ele tem um cuidado exacerbado aqui e não remove o necessário. Aí você faz a cirurgia e continua com a voz alterada, né? Então, não teve aquele resultado que você esperava. Mas quando ele consegue fazer a remoção certinha aqui do calo, sim, o resultado é muito bom. Você consegue recuperar o timbre certinho de voz que você tinha antes, né? Mas isso depende muito de como está a região, não é? E da mão do cirurgião que vai fazer a reconstituição aqui no local. Tem algumas situações que realmente estão muito comprometidas e não é possível você ter uma reconstituição perfeita.
Aí foge, né, da habilidade médica, né? É realmente uma situação que envolve o local. Um outro ponto de vista é a recuperação cirúrgica, né? Quando isso for cicatrizar, como é que vai ficar essa cicatriz? Que aí também já é uma responsabilidade do próprio organismo, né? Como é que ele vai propagar tecido de cicatrização? Se ele fizer isso de uma forma intensa, eu começo a ter cicatrizes grandes aqui, irregulares, e compromete também a voz. Então, é um lugar que não é muito fácil de você simplesmente fazer um trabalho e obter um resultado perfeito.